E aí pessoal, estamos aqui retomando o nosso módulo de dinâmica para a nossa quarta aula, agora falando sobre trabalho e potência. E o trabalho, todo mundo tem alguma ideia do que ele possa vir a ser. Por quê? Porque trabalho é atividade, a gente tem uma série de coisinhas que vamos fazer na nossa vida que remetem a trabalho. Então, o que é que a gente sabe? Quando a gente trabalha, a gente gasta energia. Então temos um gasto de energia. Até aqui ok, gente? E o que é que acontece? Esse gasto, ele costuma ser feito por alguém que está ativamente trabalhando. Então aqui, a gente vai dizer que é por quem aplica a força. Tudo bem? E uma vez que ele tenha gastado, ele deu parte da energia dele para mexer com a de outra parte. Então nós vamos ter quem recebe a força. Então, o que é o trabalho, na verdade? Ele é uma transferência de energia entre dois corpos através de alguma força. Tudo bem? E o que é que vai estar acontecendo? Se eu começo a empurrar esta caneta, sou eu quem estou empurrando e ela quem está sendo empurrada. Então, eu estou gastando energia e ela recebe energia para poder continuar andando. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente pode estar vendo algumas coisinhas, algumas peculiaridades. Uma delas é que eu falei que a caneta estava andando. Então, nós precisamos que ocorra movimento. Se não ocorrer movimento, a gente não tem força nenhuma. Força não, desculpe, trabalho. Então, o que é que acontece? Está aqui a canetinha na minha mão, estou empurrando. Está saindo do canto? Não. Então, quanto que eu trabalho? Zero. Então, o que é que acontece? A gente sabe que, para que a gente possa calcular o trabalho, ele vai depender de quê? De força e ele vai depender de movimento. Então, para isso, a gente vai ter dois modos de calcular o trabalho principais. Um deles vai ser para as forças constantes, ou seja, a força não muda. E outro vai ser para as forças variáveis. Então, o que é que acontece? Em ambos, a ideia é a mesma. Do que é que o trabalho vai depender? Primeiro, vamos ver uma outra coisinha. O trabalho, gente, ele geralmente vai ser representado pela nossa letrinha, o tal. Gente, eu não sei desenhar isso. Sem problema. Sabe fazer um G daqueles maiúsculos de forma? Ótimo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai continuar fazendo o G, só que antes de começar o G, você puxa um tracinho. Puxou o tracinho, faz o G. Tranquilos? Então, esse trabalho, ele vai depender da força e vai depender do deslocamento. Lembrando, gente, deslocamento e variação do espaço é a mesma coisa? Não, eles são diferentes. O deslocamento é a nossa diferença entre a posição inicial e a posição final. A nossa variação de espaço é toda a trajetória. Então, numa corrida de Fórmula 1, cada volta com 5 km, eles dão 70 voltas, 350 km de variação de espaço. Quanto foi o deslocamento? Zero. Porque eles começam e acabam no mesmo lugar. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente visualizar. Se eu tenho aqui uma caixinha e eu faço uma força nela, aqui, e ela anda 1 metro. Eu fiz uma força de 10 newtons. Então, beleza, o trabalho dela, já que ela foi constante, a gente vem para cá. Ele seria, então, 10 da força vezes 1 do deslocamento? Não. Tem uma pegadinha aqui, gente, que é o seguinte. Vocês percebem que esta força, ela tanto é horizontal para a direita, quanto ela é vertical para cima? O deslocamento foi o quê? Ele se mexeu na vertical? Somente na horizontal. Então, a única força que vai estar fazendo o trabalho vai ser a horizontal. Geralmente a gente chama de Fy a vertical e Fx. Nossa, como está feito. Então, vamos fazer aqui. Fy para a vertical e F, não melhorou muito não, mas vai ficar assim mesmo. E Fx para a horizontal. Tranquilo, gente? Então, para isso daqui, a gente poderia estar colocando, se você está num nível mais avançado, reparem que a gente tem um ângulo entre a nossa força e o nosso deslocamento, que por acaso é o mesmo que a força
e a força x. E o que é que acontece? Esse pedacinho daqui, a gente teria que colocar o cosseno desse ângulo. Se você não está entendendo o porquê do cosseno, gente, dá uma olhadinha na aula anterior de vetores e de decomposição, você vai entender de onde que vem esse pedacinho daqui. A de plano inclinado também vai ter uma explicação bem legalzinha, você vai entender joia. Mas por que o cosseno? Basicamente porque o nosso fx aqui vai ser f vezes o cosseno. Então esses dois juntos vai dar fx. Mas então quer dizer que a parte vertical nunca faz trabalho? Faz. Quando tiver deslocamento na vertical. Se não tiver deslocamento na vertical, não faz. Ok? Então, esse é um modo que a gente tem de calcular. Um outro seria dizer que o trabalho seria igual a variação da energia cinética. E, gente, eu ainda não expliquei para vocês o que é energia cinética. Esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês aqui, só para a gente entender esse exemplo. É que a energia cinética está associada à velocidade. Se a gente muda a velocidade, a gente muda a energia cinética. Quanto mais rápido, mais energia cinética. Quanto mais devagar, menos energia cinética. Então, a princípio, eu posso dizer que isso aqui está certo sempre? Não. E você não tinha como saber disso ainda. Mas esse vai ser o trabalho da nossa força resultante, que seria a variação da energia cinética. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo para cada um desses. Já para as forças variáveis, o único modo que a gente tem de calcular isso é com gráficos. Se ele dá um gráfico para você da força e do deslocamento, e ele era, por exemplo, assim, vocês percebem que aqui a gente tem uma área? Olha que coisa bonita. Essa área daqui, gente, a área vai ser o valor do trabalho. Ok? Então, nas forças variáveis, a gente tem como calcular a partir de um gráfico, desde que seja um gráfico de força e deslocamento. Ok? Então, mas essa coisinha de cosseno talvez ainda esteja incomodando, né? Tem uma outra abordagem que a gente pode tentar, que eu acho um pouco mais clara, inclusive. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Basicamente, a gente sabe que a gente vai estar precisando da força e do deslocamento para achar o trabalho. E todo mundo, pelo que a gente viu, pode ser horizontal e vertical, né? Então vamos lá. Eu tenho a força, eu tenho o deslocamento e eu tenho o trabalho. Cada um deles pode ser horizontal ou vertical. Então vou ter também dx, dy e o trabalho em x, trabalho em y. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui, gente? Isso daqui, a força, ela é um vetor. O deslocamento também é um vetor, que faz diferença para onde você está indo. O trabalho é um escalar, porque ele é energia. Se você está com uma certa quantidade de energia, ela não está indo para lugar nenhum. Ela simplesmente está com você, basta saber de quanto é. Então, só trocar algumas coisinhas de lugar aqui, para facilitar para a gente entender o que vai estar acontecendo. Eu vou juntar x com x para juntar os horizontais e y com y para juntar os verticais. Ok, gente? Então deixa eu puxar isso para cá. Deixa eu puxar isso para cá. E esse trabalho daqui, eu vou puxar ele para o final. Já já vocês vão entender o porquê. Mas então, se ele é escalar, eu posso simplesmente somar os dois para chegar no resultado, do jeito que tiver, porque não faz diferença, eles não têm sentido. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, que nesse caso daqui, que a gente tinha acabado de colocar do nosso quadradinho, vamos dizer que a força horizontal era 6 e que a força vertical era de 8. Tudo bem? Então, nossa força, que eu vou chamar aqui de força A, certo? Ela tinha 10 ao todo. Ela tinha, na horizontal, 6. E o deslocamento horizontal dela, gente, foi de 1. Na vertical, o que é que a gente consegue ver? Deixa eu apagar esse D. Na vertical a gente tinha força 8. Mas quanto que foi o deslocamento na vertical? 0. Inclusive, vamos puxar essa perninha que está quase um X esse aqui. Pronto. Então, beleza. Como que é o trabalho horizontal? Fx dx. Então, 6 vezes 1, 6. Quanto que é o trabalho na vertical? 8 vezes 0, que dá 0.
Então, quanto que é o nosso trabalho total? 6. Entenderam, gente? Demora um pouquinho mais? É mais longo do que simplesmente colocar o cosseno ali? É. Mas isso vai garantir que a gente nunca esqueça de quebrar a força e o deslocamento. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui no outro exemplo. Se eu pegar uma caixa também, e eu puxo para cá, para frente, com uma força de 100 newtons. Vou chamar essa força também de A. E eu tenho uma outra força, vamos supor que seja o atrito, por exemplo, B, de 100 newtons. Mas ela já estava andando. Então, como você puxa com 100 para um lado e 100 para o outro, a resultante é zero. Então a aceleração vai ser zero. Ou seja, a velocidade dela é constante. Quanto que seria o trabalho de A? Quanto que seria o trabalho de B? E quanto seria o trabalho da resultante? Então vamos apagar isso aqui para a gente poder usar a mesma tabelinha. A, partindo do pressuposto de que ela tenha andado, por exemplo, 20 metros. Tudo bem? Então vamos lá. A gente tem quais forças? A gente tem A e B. Coloca aqui de outra cor. A força A vale 100 newtons. O que a gente tem que fazer quando tem mais de uma força, gente? Definir um lado para ser positivo e um para ser negativo. Então ela fica positiva, 100 newtons, tá joia. Na horizontal, quanto que ela tem? 100. Quanto que foi o deslocamento na horizontal? 20. Na vertical ela tem alguma coisa? Não, porque ela é toda horizontal. A gente teve algum deslocamento na vertical? Não. Então tudo bem. Quanto foi o nosso trabalho horizontal? 100 vezes 20, 2.000. Quanto foi o trabalho vertical? 0 vezes 0, 0. Então nosso trabalho total foi de 2.000 para A. Quanto foi o trabalho de B? Bom, ele está para a esquerda, né, gente? Então, menos 100. Nossa força vertical, menos 100. Deslocamento vertical, 20. Quanto foi o nosso deslocamento, nossa força vertical? 0. Acho que acabei de trocar horizontal e vertical, não foi? Tudo bem, eu acho que vocês entenderam. Quanto foi o nosso deslocamento vertical? 0. Então, quanto foi o nosso trabalho horizontal? Menos 100 vezes 20, menos 2.000. E aqui, trabalho na vertical, a gente tem 0 vezes 0, 0. Então, nosso trabalho total, menos 2.000. Então, quanto que foi o da nossa resultante? Nossa resultante, o trabalho dela foi 2.000, menos 2.000, 0. A gente tinha como saber disso já antes? Tinha. Como? A força lembra que o trabalho é força vezes deslocamento, né? Quanto que era a nossa resultante? 0. Então, quanto que ela tinha na horizontal? 0. Quanto que ela tinha na vertical? 0. Deslocamento 20 e 0. Ou seja, 0 vezes 20, 0. 0 vezes 0, 0. O trabalho dela foi 0. Tinha ainda outro modo de a gente saber disso? Tinha, se a gente quiser saber só o da resultante. Que ele seria a variação da energia cinética, como a gente falou aqui. A velocidade não estava constante? Então, se ela nem aumentou, nem diminuiu, nossa energia cinética está constante, não mudou. Tudo bem? Só que desse modo, a gente não teria como saber o trabalho de A e o trabalho de B. Joinha, pessoal? Tem mais um caso que eu queria ver com vocês, que é o seguinte. Se eu pegar uma caixa, ela está aqui, e eu subo ela, depois ela cai e volta para o mesmo lugar. Então, uma pergunta. Quanto que foi o trabalho da força peso? A gente coloca aqui na nossa mesma tabelinha. Continuando aqui embaixo, tá, gente? Nossa força é a peso, que ela tem como valor total peso. Na horizontal ela tem alguma coisa? Não. Ele teve algum deslocamento na horizontal? Não também. Na vertical, nós temos o peso. E no deslocamento, foi 0, porque ele começou e acabou na mesma altura. Então, o trabalho dela na horizontal, 0. Na vertical, 0. Total, 0. Lembrando, gente, se ele vai e volta para o mesmo lugar, o deslocamento dele é 0. Por isso que eu nem coloquei valor nenhum, de massa, nem nada. Dava para a gente saber que ia ser 0, porque não teve deslocamento. Tudo bem? Se ele tivesse perguntado o trabalho da peso na subida e depois na descida, a gente teria um trabalho separado para cada um. Mas, como ele perguntou o total, os finalmente, deu 0. Inclusive, percebo que o trabalho da subida anularia o da descida. Por isso que a nossa resultante é 0. Tudo bem, gente? Então, tem mais uma coisinha que eu queria falar com vocês, que é a tal da potência. Vamos colocar aqui. O que é a potência? Gente, potência
todo mundo tem alguma ideia mais ou menos intuitiva do que ela seja. E o que é que vai estar acontecendo? Imagine que a gente vai ter aqui um carro. Na verdade, dois carros que eles vão ser iguais, exceto o motor. Os dois vão sair de 0 a 100 km por hora e a gente vai marcar o tempo que ele gasta para fazer isso. Nosso primeiro carro, que eu vou chamar de carro 1, ele gasta 10 segundos. Nosso carro 2 gasta 30 segundos. Quem é que tem o motor mais potente? É 1. Por quê? Porque ele conseguiu chegar lá mais rápido. Ele fez o mesmo esforço, que era sair de 0 a 100, em bem menos tempo. Então, qual que é a nossa definição de potência? A potência vai ser a nossa energia gasta dividido pelo tempo que a gente passou para gastar. Então, se os dois gastaram a mesma energia, mas este daqui gastou em 10 segundos e o outro gastou em 30, quem gastou em 10 conseguiu gastar mais rápido. Então, saindo um pouco da potência mecânica, pensando na potência de um chuveiro. Quanto maior a potência dele, a água vai esquentar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, porque no mesmo tempo ele consegue jogar mais calor. No fogão, quando você compara a boca grande e a boca pequena, a principal diferença entre elas é a potência, porque a boca grande consegue liberar mais energia no mesmo tempo. Tudo bem? Então, gente, é isso que eu estava querendo falar para vocês sobre essa parte de trabalho. Espero que vocês agora já estejam aptos. Breve vai ter uma outra aulinha explicando como fazer algumas questões para a gente ver a parte aplicada. Enquanto isso, caso vocês já queiram começar a se aventurar, está disponível a nossa listinha lá no Estudo em Dia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou aqui. Até o nosso próximo encontro.